Olá, bem, esse é o último módulo da nossa oficina e eu acho que até aqui a gente fez um longo percurso onde eu tentei esmiuçar um pouco das estruturas que nós mantemos, né, internalizadas, né, e também externalizadas no mundo, né, pensando inicialmente pelo desenho, ou então usando o desenho como uma espécie de desculpa, o fio condutor, né, propulsor dessa discussão. A gente fez muitas perguntas e levantamos proposições diversas para ampliar as nossas visões e pensar o que e como nós olhamos, né? Acho que eu trouxe também aqui alguns valores, né? E agora nós vamos retomar algumas questões que eu levantei ao longo de todos os vídeos que são compilados dessa oficina, e vamos olhar a partir de um texto que eu gosto muito, do artista e professor Geraldo Leão, que eu já trouxe ele aqui, né? A gente vai olhar para alguns diagramas, como o Geraldo chama, e que eu talvez chame de esquemas de representação, que o Geraldo traduz de uma forma muito sucinta, lógico, né, para nós pensarmos a produção de imagens no decorrer do tempo. E também na contemporaneidade. A gente também vai tentar pensar a estrutura e as condições em que as coisas são criadas, e as estruturas que se mantêm e essas condições que criam esses mundos, né? Antes, porém, como a gente sai do módulo anterior, né, falando um pouco desse desenho que nos antecede, esse desenho que está no mundo e que é apreendido como indícios que são apreendidos pelo homem, e com ele começam a ganhar significado e significação, começam a ser percebidos e começam a ser usados, né, como espécie de ideia, né, no mundo. E aí, sobre isso, até eu acho interessante, eu traria apontamentos aqui também, que vão servir para a gente também pensar essa questão do desenho, que se referem ao um debate sobre o texto do Frederico Zuccaro, que ele diz assim: e antes que nada digo que desenho não é matéria, não é corpo, não é acidente de substância alguma, mas que é forma, ideia, ordem, regra, finalidade e objeto do intelecto, onde se expressam as coisas entendidas. E uma reflexão do Mário Bismarck a respeito, né, desse pensamento e colocação do Frederico Zuccaro. Ele vai dizer assim: esse espaço que se situa entre a ideia e a sua imagem, esse espaço que trabalha a ideia, que a reconfigura, que coloca em evidência o fazer, que convoca e coloca em confronto o passado e o futuro, o conhecido e o desconhecido, o conhecimento e o reconhecimento, a tradição e o novo, as linguagens gráficas, as suas convenções e as suas limitações, esse é o espaço onde o desenho se faz. Esse é o espaço operativo do desenho. É aí que o desenho se resolve. É essa atividade, esse espaço de disponibilidade que torna o desenho como coisa diferente das outras atividades artísticas, como a pintura e a escultura, porque fundamentalmente se institui como processo, como ato, e não como resultado, não necessitando de se definir, de se concluir numa obra, de se conformar. Desenhar, nesse sentido, dispensa e talvez mesmo possa excluir o sentido do objeto formal, da obra acabada, sendo esta ausência de formalismo importante para se entender que o sentido do desenho, aquilo que lhe dá razão de ser, não se encontra tanto nos seus valores formais,
nas suas qualidades estéticas, mas na relação que se estabelece com o próprio pensamento. Ou melhor, na relação que estabelece com o próprio pensamento. Assim, o desenho institui-se como um espaço privilegiado de investigação, no desemaranhar dos fios do pensamento, em que desenhar é como clarificar os passos, percursos e estratégias da nossa consciência, trazendo-os à superfície do suporte. A própria fragilidade dos meios gráficos do desenho, com a sua dificuldade técnica de encobrir as marcas produzidas, de as esconder, melhor do que qualquer outra técnica artística, tende a deixar visíveis os vestígios gráficos do pensamento, as marcas residuais de um percurso ou de uma errância, os seus arrependimentos, facultando a legibilidade de uma memória visualizada, da sua procura de criação de sentidos. Bem, esse texto ele traz uma significação interessante, né, e que reforça a questão do processo do desenho. Menos enquanto obra, enquanto resultado, mas enquanto processo. E isso é evidente no resultado, que é um pouco do que eu trouxe anteriormente na nossa discussão, né? E aqui ele inclusive fala dos vestígios, das errâncias, do que é possível perceber, né? Que na pintura, por exemplo, você pode camuflar com a sobreposição de tintas, né? Ou de matérias. E no desenho, o desenho tendo essa característica de deixar os seus vestígios evidentes, né? De evidenciar muito a sua própria feitura, né? De não camuflar o seu processo de execução. Aí eu vou trazer mais uma frase aqui para vocês, que também é do livro Formas de Pensar o Desenho. No Renascimento, o desenho ganha cidadania. E se de um lado é risco, traçado, mediação para a expressão de um plano a realizar, linguagem de uma técnica construtiva, de outro lado é desígnio, intenção, propósito, projeto humano no sentido de proposta de espírito. Um espírito que cria objetos novos e os introduz na vida real. A frase do Vila Nova Artigas. E daqui, desse raciocínio, a gente vai voltar agora, porque olhando um pouco para essas significações, né, e para essa questão do renascimento que eu trouxe, a gente vai voltar para o texto do Geraldo Leão, que vai ajudar a que algumas respostas que foram levantadas anteriormente venham à tona, né, no desenvolvimento do raciocínio. O texto do Geraldo, que chama-se Da Ágora à Internet, ou da representação do mundo ao mundo da representação, foi uma fala que ele fez. Eu tenho o texto que está comigo, é o texto dessa fala, que eu tive a oportunidade de ver há muitos anos atrás, que ele fez na UFPR, né, no campus da reitoria. E eu tive a oportunidade de assistir, né, a apresentação desse texto. E depois ele foi publicado, né, e eu vou deixar aqui a referência, né, desse texto, da onde ele foi publicado. Ele discorre basicamente sobre, como ele diz aqui, o problema aqui é basicamente o da comunicação através das imagens e como essas imagens dão a ver o mundo de cada um. E esse texto é muito fundamental para auxiliar toda essa compreensão do que eu vim colocando até agora. Inclusive para me auxiliar na construção do meu raciocínio e para me ajudar a pensar o mundo e as ideias e as estruturas, né, sobre as quais nós estamos fundados, né, ou afundados, todos, né? Uma questão
de estruturas, né, e condições, né, em que as coisas são criadas, né, ou se desenvolvem, né, porque as coisas não se desenvolvem à toa, né, tudo tem uma cadeia de desenvolvimentos, né, que é baseado em diversos tipos de interesses, né, e muitas vezes controlado, né, daí por interesses econômicos ou outros tipos de interesse. Eu vou tentar fazer um resumo, muito resumo do texto do Geraldo, que é lindo, vocês têm que ir atrás, com certeza, mas nós vamos tentar olhar especificamente para os diagramas que ele traz, né? É interessante dizer que esses diagramas que o Geraldo traz, eles fazem uma espécie de síntese, eles sintetizam estruturas usadas pelos artistas em determinadas épocas para criar, né, para representar, para conceber as suas pinturas, os seus desenhos, né. São espécies de esquemas que estão atrelados ao que eu falei no primeiro módulo, acho que no primeiro vídeo, a respeito das visões de mundo, né, que são expressas através das imagens, né, que os artistas acabam expressando visões de mundo do seu contexto onde eles estão inseridos. Por isso que eu acho esse trabalho do Geraldo muito fundamental, porque ele vai também nos ajudar a olhar um pouco as estruturas que estão por trás dessas certas visões de mundo, desse imaginário que perpassa determinadas épocas, né? Que ele diz assim, né? Mesmo arriscando uma redução simplificadora, podemos acompanhar as transformações do entendimento e do uso do espaço pictórico, o plano concreto onde as imagens são aplicadas. A partir daí, vamos estabelecer alguns poucos tipos básicos que descrevem a forma com que a imagem será construída. Essas formas de organização, imagino, podem ser estendidas às outras formas de arte em geral e até a outras formas de produção de ideias, imagens e discursos, eu acredito também, né? Antes de chegar ao esquema de representação, vou falar um pouquinho sobre o texto. O texto inicia-se com esse parágrafo. Da caverna de Platão até a internet, o problema da representação da realidade, esta palavra que para Nabokov só faria sentido entre aspas, sempre preocupou filósofos, artistas e apreciadores de arte. Para ver ou fazer ver além de nosso alcance pessoal, precisamos da mediação de algum subterfúgio. E esse meio ou linguagem sempre é construído a partir do uso histórico de uma dada visão de mundo. Ele é construído para falar do mundo, tal como entendido pelos membros de uma dada comunidade. O problema aqui é basicamente o da comunicação através das imagens e como essas imagens dão a ver o mundo de cada um. Bem, iniciando o texto assim, o Geraldo vai discorrer sobre as relações que existiam entre a arte e a verdade na Grécia, né? E aí ele vai chegar no Renascimento, né? Falando sobre como no Renascimento o artista adquire essa posição de criador, como o criador do mundo. E então, nessa posição de criador, ele também pode criar e elocubrar do ponto de vista como se ele fosse o criador também do mundo, né? E ali tecer as suas elucubrações. E aí ele fala que, por exemplo, as relações entre a pintura e a vida nunca foram imediatas ou diretas. E aí ele vai discorrer sobre a questão
da associação da arte, da pintura e da arte com a verdade, né? Que é um pouco também a questão que eu trouxe com relação aos desenhos que são representativos, e como se isso fosse uma associação direta quando a gente pensa o que é desenho, que nos vem à mente, né? Essa coisa que está ligada e atrelada com a representação de alguma verdade ou de alguma realidade, né? Que, como ele bem colocou ali, né, para Nabokov, só faria sentido entre aspas. Considerando então que as relações da pintura e da arte com a vida nunca foram imediatas ou diretas, como ele diz, a associação da pintura e da arte com a verdade, ela sempre foi problemática, né? E os artistas e os teóricos sempre disputaram a esse respeito. Então sempre foi um campo de disputa, né? Sobre essa condição da arte, esse atrelamento da arte com a verdade, né? Aí ele conclui ali, ele continua ali. Se os gregos pensavam a pintura como imitação das ideias, né? Isso é, construção de equivalentes simbólicos ou linguísticos, o que estava em jogo não era a descrição dos fenômenos em si mesma falsa, mas a habilidade, a arte, na construção das imagens. Para os europeus, a participação na inteligência divina habilitava o artista a construir imagens que compartilhavam da estrutura básica do mundo, isto é, era a recriação que conferia o estatuto de verdade às suas imagens e sua associação com a realidade. E essa participação conferia a autoridade de verdade às imagens pintadas. Porque os teóricos, né, na pós-renascença cristã, começaram a trazer a possibilidade de que o artista participava de uma inteligência divina, né, já que tinha sido criado a sua imagem e semelhança, né, e então ele tinha acesso a partir de si mesmo ao mundo tal qual ele era, né, a partir desse ponto de vista privilegiado e pouco modesto, diga-se de passagem, ele poderia representar o mundo de uma nova perspectiva, a das relações da imagem com a sua própria noção da realidade, e não mais com os modelos platônicos ou ideais. Assim, também ele diz que os artistas renascentistas já viam o mundo do próprio ponto de vista do Criador, e isso tem a relação direta com o desenvolvimento da perspectiva, né? E também da investigação dos artistas renascentistas, como o estudo da matemática, né, para entender essas leis da perspectiva, para estudar a anatomia e dissecar, digamos, a construção do corpo humano, a abertura dos corpos, para olhar interiormente, né, e criar noções e parâmetros de representação do corpo humano através da observação e dessa investigação dos corpos, né, também, e assim, né, através de todas essas descobertas e da consequência própria do Renascimento, né, o artista deixa de ser um artífice entre os artífices, né, para ser um mestre dotado de autonomia. Então, que um explorador, né, o homem vem com essa ideia de explorador das leis secretas do universo, né, e investigador, a ciência se desenvolve, é todo um universo que tem ali, né, no Renascimento, que propicia esse caldo efervescente de reflexões e desenvolvimentos técnicos e tecnológicos, né? Inclusive no campo do pensamento também.
E aí eu gostaria de chamar a atenção para esse parágrafo do texto do Geraldo, que diz assim: apesar dessas discussões e da produção dos artistas, é interessante notar a permanência ainda hoje de pontos de vista sobre arte que remontam à pretensa correspondência ou similaridade entre as imagens da arte e as da natureza ou da realidade. Esta relação direta entre imagem e verdade pode aparecer, embora enviesada, mesmo em parte da produção artística contemporânea. Muitas vezes tem-se como um dado não problematizado o fato da imagem ou enunciado artístico terem um sentido direto e imediato. Todos já ouvimos falar de pinturas e imagens perfeitas, com a intenção de justificar suas qualidades a partir da semelhança com a realidade. Ainda hoje permanece forte para o senso comum a ideia de que a pintura ou a arte apresenta uma relação natural com as imagens do mundo. Isso é incrível que ele está trazendo aqui nesse texto e, na verdade, é algo que nós podemos realmente observar, né? Essa ideia de desenho perfeito, né, de representação perfeita, e como ele diz aqui, imagens perfeitas, mas daí no caso a gente pode muito bem relacionar com essa questão do desenho, de como assim saber desenhar, né? Aquele que sabe desenhar. E o que é isso, saber desenhar, né? O que quer dizer isso? Quais os esquemas estão por trás disso? Quais as ordenações de mundo e implicações ideológicas que estão por trás disso, dessas ideias, inclusive dessa ideia de que a gente pode representar a realidade de uma forma perfeita e que existe uma perfeição nisso, né? O que mais fala da realidade? Fala mais um desenho que é feito a partir de um esquema construído para uma representação, ou uma matéria, um corpo, uma fisicalidade de uma tinta, que é a discussão que o Cézanne também vem trazer, né? Que a partir do Cézanne começa a ficar mais evidente, né? Inclusive porque, como o Geraldo também fala aqui, mas o Cézanne girava em volta dos seus motivos para não trazer essa representação esquematizada, né? Perspectivada ou adquirida a partir desse esquema da perspectiva para suas pinturas, né? Ele andava em volta do que ele estava representando, para que a partir da sua visão, a captação de imagens que ele trouxesse fosse mais complexa e trouxesse mais complexidade e mais problematização para essa imagem, né? E inclusive daí elaborasse um esquema próprio, como é o que o Cézanne faz, né, em suas pinturas. E até tem uma parte do texto aqui que eu vou ler rapidinho, né? Como o Geraldo diz assim: agindo assim, Cézanne desloca radicalmente o homem de sua centralidade renascentista e nos joga definitivamente para dentro do mundo, onde, daí abre aspas, que é uma citação do Merleau-Ponty, onde entregue a si mesmo pode olhar a natureza como só um homem sabe fazê-lo. Então, ele deslocando esse olhar único, né, que é traçado pela questão da perspectiva, como a gente vai ver daqui a pouco. Aí, na continuidade do texto, o Geraldo vai falar sobre a fotografia, né, por causa dessa questão da arte com a realidade, com a verdade, né? E aí ele fala que a fotografia nos dá um novo meio de construir e fixar imagens a partir do século XIX, mas os princípios básicos da câmera fotográfica, na verdade de sua antecessora, a câmara obscura, eram conhecidos desde a antiguidade. Porém, ao contrário do que se poderia imaginar, a câmera não foi construída ou pensada para ser um sucedâneo da visão realista.
Ela foi desenvolvida para, diferentemente dos processos visuais orgânicos, produzir imagens mais assemelhadas às pinturas e desenhos feitos pelos artistas, baseados nas regras da perspectiva. Então, a câmera obscura, ela foi desenvolvida para auxiliar os pintores nas suas representações a partir das regras da perspectiva, porque é um único olho que olha e que faz a partir desse único ponto de vista, né, que a nossa visão ela não tem essa condição. A gente tem dois olhos e esses dois olhos se entrecruzam para construir a imagem, né? Se entrecruzam as suas percepções e assim constroem a imagem. E é isso que o Cézanne vai utilizar, né? E que a câmera obscura vai fazer meio que ao contrário. Ao olhar com um único olho, você tem, a partir de um só olho, você pode traçar um ponto de vista, né? Que surge nele a partir desse raio que é a perspectiva, né? Até, inclusive, tem um livro bastante legal, que é o livro do David Hockney, que vai falar sobre, que chama O Conhecimento Secreto, e que vai falar sobre o desenvolvimento, né, e o uso das lentes na pintura, né? E ele vai revelar várias questões das pinturas, né, a partir, né, desse uso de lentes. Vai comparar como era antes e como vai se dando a passagem de uma representação mais realista, mais fotográfica, praticamente mesmo, né? Mais fotográfica, mais semelhante à fotografia a partir do uso das lentes, né? E aí, então, se a fotografia é desenvolvida para produzir as imagens assemelhadas às pinturas, né? O Geraldo continua ali, que começamos a perceber é que as imagens do mundo, criadas pela pintura ou pela fotografia, são do mundo menos pelo que representam e mais por como elas se apresentam. Não é tanto o assunto ou o tema, é claro que o assunto e o tema são importantes, mas a gente sempre tende a pensar que o assunto e o tema são mais importantes do que a forma como isso é construído. E aqui o que ele vai trazer é esse embate, né? Que as imagens do mundo criadas pela pintura ou pela fotografia são do mundo menos pelo que representam e mais por como elas se apresentam, geralmente trazendo em sua estrutura lógica ou sintática, se quisermos, um verdadeiro tratado de como se vê ou como se reproduz determinada visão de mundo, né? E aí ele continua, né? O entendimento desses elementos é importante pela efetividade com que as imagens atuam na transmissão de significados e conhecimento, muitas vezes absorvidos de modo inconsciente e que podem descrever formas de liberdade ou perpetuar preconceitos e estruturas de poder. E aqui está o assunto que me interessa, né? Dessa questão de observar, né, essa possibilidade da arte e das imagens e dos discursos também, né, descrever formas de liberdade ou perpetuar preconceitos e estruturas de poder, né? Aí ele continua assim: as artes plásticas, aprendemos com Cézanne, não estão restritas à eterna presença de sua imobilidade, nem as artes verbais limitadas à sucessão temporal sem retorno. O problema que aqui nos interessa mais é como discernir as relações entre as várias formas pelas quais a pintura e a arte se apresenta e o mundo de que ela procede e ao qual se reporta. Então, como nós podemos discernir as relações, né, entre as várias formas
entre que as imagens e os discursos e a arte se apresentam, né? E o mundo de qual elas vêm e ao qual elas se reportam e para qual ao que elas se destinam, né? E ao que elas estão envolvendo dentro desse campo de significação, né? Bem, o texto todo do Geraldo versa sobre esse assunto, né, de uma forma magistral, é muito bem escrito. E aí, reiterando, né, ele traz também como uma referência o Gombrich, né, o Ernest Gombrich, que ele diz, para o Gombrich, a pintura ou a arte, ele já tinha citado e explicado melhor, né, essa questão do Gombrich anteriormente, mas aqui eu acho que está resumido bem, né? A pintura ou a arte é a ação intelectual da articulação de esquematas ou esquemas que permitem construir indícios ou pistas reconhecíveis pelos outros do que queremos comunicar. E eu diria até do que não queremos comunicar, porque na obra estão ali construídos diversos dados e que, inclusive, ultrapassam o nosso limite enquanto criadores ou artistas ou do próprio artista, ultrapassam os limites do próprio artista do que ele quer comunicar. A obra, ela sempre ultrapassa, né, uma significação ou uma condição pessoal do que o artista quer trazer. Ela consegue ser mais do que isso, né? Mas ele está falando para o Gombrich, né? Só voltando aqui na questão de que a arte é a ação intelectual da articulação de esquematas que permite construir indícios ou pistas reconhecíveis pelos outros do que queremos comunicar, também relembra ao que eu estava trazendo com a questão do que o desenho nos antecede, né? Da questão dos indícios, dos resquícios e das pistas que são possíveis a gente ter compreensões e percepções sobre dados, né, de acontecimentos, de fenômenos ou de comunicação também, né? Aí ele continua, para ele devemos levar em conta que as imagens, com seus temas e características de estilo, têm uma historicidade específica, são datadas, né, acontecem num período específico e uma determinada capacidade de construir enunciados, por conta de estar submetidas a essa questão histórica e também as questões materiais e aos modos de ver o mundo daquela determinada condição histórica, né? Mas os princípios ordenadores destes enunciados visuais, ou seja, sua gramática plástica, suas lógicas internas, são tão ou mais importantes para enunciar visões de mundo que as próprias imagens construídas segundo esses princípios. Aqui, o Gombrich, nessa citação que o Geraldo traz do Gombrich, reitera a questão que a gente acabou de ver, né? De que não são tanto os temas que são tão importantes, né? Mas a gramática plástica, o enunciado visual, que é o conjunto com o tema, a gramática plástica, a lógica interna, né? Que são construídas segundo determinados princípios, são tão ou mais importantes para enunciar visões de mundo que as próprias imagens construídas, né, segundo esses princípios. Então, o que está por trás da imagem, né, o que está organizando essa imagem, né, independente das narrativas particulares e, se não problematizados, tais princípios condicionam a possibilidade mesma da enunciação, criam uma pré-condição para que essa enunciação aconteça, né, um preconceito, uma estrutura anterior ao próprio acontecimento, né? Tais princípios, se não problematizados, tais princípios
condicionam a possibilidade mesma da enunciação. Assim como a fotografia foi desenvolvida, historicamente falando, sob o ponto de vista de uma visão de mundo bem determinada, a pintura, e a própria ideia de quadro carrega forte parcela de, na falta de melhores expressões, conotações ideológicas, né? A própria questão do uso do papel, a própria questão da ideia de quadro, a própria questão dos meios que se usam, né? Carregam sempre conotações já implícitas, né? Por isso que o material também tem uma relevância muito importante na produção da obra, né? O material, a forma exata como que isso é concebido, as questões que estão implicando essa condição de existência dessa coisa que vai ser criada, que está sendo criada. E esse texto do Geraldo, basicamente, ele traz a fala sobre a pintura, mas ele relaciona aqui a questão da arte e a gente está usando para falar sobre desenho, né? E também sobre a forma que as coisas são construídas. Aí, continuando, né, como ele coloca aqui, assim como estamos restritos à gramática da nossa língua para ordenar nossas reflexões sobre ela própria, também a pintura, ou isto que chamamos de arte, apresenta suas armadilhas. As imagens de uma pintura ou de qualquer obra se organizam de modo a nos dar pistas sobre como os artistas veem o mundo. Assim, ocorre com a própria forma de utilizar o quadro, a superfície plana definida onde a pintura se instala. Então, quando você vai agir sobre um papel como se fosse a coisa mais comum do mundo, ou sobre uma tela, isso já está vindo de acordo com uma condição anterior que você está aceitando, que você está trazendo como um dado também para esse trabalho, para essa imagem, para essa situação, né, que está sendo desenvolvida.